Galera, estou aqui para conversar com vocês sobre os benefícios da sedação. Primeiramente, a minha grande ideia, minha grande preocupação sempre é em proporcionar melhores experiências de atendimento para os meus pacientes. E a grande pergunta é, como que a sedação ela ajuda aos meus pacientes a terem essas melhores experiências de atendimento? Vamos lá, quem gosta de ser submetido a algum procedimento cirúrgico odontológico? Levanta a mão aí, uma pessoa que se sinta totalmente à vontade na cadeira do dentista. Seja ele para realizar uma instalação de um implante, uma extração de terceiro molar, ou até mesmo outras especialidades da odontologia, como por exemplo fazer um canal. Então, a sedação, ela tem essa característica, que é proporcionar para o paciente, sobretudo aquele paciente extremamente ansioso, paciente que tem traumas do passado ou um medo exacerbado do dentista, trazer um conforto, trazer relaxamento para que esse paciente faça o seu procedimento sem essas angústias, sem essas sensações ruins que possam vir a ter durante a execução do seu procedimento odontológico. Então, perguntam-me sempre, né? Carlos, quais são as formas de sedar um paciente? Quais são as possibilidades que a odontologia hoje tem para que nós possamos sedar de maneira segura e eficaz os nossos pacientes? Vou dar um passo a passo aqui para vocês das principais formas de proporcionar e de alcançar a sedação. Vamos começar pela mais simples, que é a via oral. Quando nós falamos de sedação por via oral, nós estamos falando sim de ministrar um comprimido para os nossos pacientes. É claro que por trás dessa simplicidade em ministrar um comprimido via oral, tem toda uma ciência aplicada. Eu preciso conhecer a angústia do meu paciente, eu preciso saber o histórico de saúde do meu paciente, eu preciso fazer um cálculo da dose deste comprimido para o paciente. Existe uma premissa que cada paciente é único, então o que serve para o João é totalmente da conduta que eu tenho que utilizar com a Maria. Sempre lembrando que nós precisamos individualizar as doses, nós precisamos individualizar cada ser em si. Então, a via oral, a princípio, sim, é a forma mais simples de se alcançar a sedação. Nós vamos ministrar um comprimido e vamos esperar que este paciente, sob o efeito deste comprimido, tem aí um conforto, tem um relaxamento e tem um sono até, muitas vezes, na cadeira. Então as percepções ruins que ele poderia ter, as angústias, o mal-estar que ele poderia ter na cadeira, ele deixa de ter porque ele está, sim, em uma zona de conforto, em uma zona de relaxamento muito grande. Então, poxa, imagina você que precisa realizar um procedimento odontológico, mas só de pensar em sentar na cadeira do dentista, a testa já começa a dar aquela suadinha, o coração começa a dar aquela acelerada. A partir do momento que nós partimos para a opção da sedação, ministrando que seja um comprimido via oral, todas essas sensações ruins, elas deixarão de existir. Acabei de falar aqui para vocês, então, da nossa via de acesso, né? Nossa primeira opção para proporcionar a sedação dos nossos pacientes, que sim, é a administração de um comprimido via oral. O que hoje é muito conhecido são as outras possibilidades, as outras vias que nós temos para alcançarmos a sedação ou até mesmo maneiras de associar as vias. O que são vias? Vias são a maneira que eu entrego para o paciente essa medicação. Quando eu falo então de ministrar via oral, eu vou entregar um comprimido para esse paciente. Carlos, essa é a única forma que você tem de proporcionar sedação para os pacientes? Não, de maneira nenhuma. Nós temos pelo menos mais 3 ou 4 formas aí de alcançar níveis de profundidade de sedação extremamente satisfatórias para os nossos pacientes. A via intranasal, eu vou ministrar pelo nariz do paciente uma medicação e essa medicação vai fazer os efeitos de sedação. Opa, então já falei de 2. Vamos citar a terceira forma de sedar os nossos pacientes? A via inalatória, onde através de uma máscara eu entrego uma inalação, o paciente vai inalar esse medicamento e também vai alcançar níveis de profundidade de sedação extremamente satisfatórias, sem contar na intravenosa, que também é uma outra forma que nós temos de proporcionar sedação para esses pacientes.
Agora eu estou aqui falando sobre sedação, mas o que é, de fato, para o paciente, o efeito sedativo? O efeito sedativo para o paciente é de proporcionar para ele conforto, bem-estar e comodidade na cadeira. Como que nós alcançamos o conforto? Quando eu entrego para o meu paciente, qualquer que seja a fonte, oral, intravenoso, inalatório, intranasal, quando eu proporciono a ele, entrego para ele essa medicação, o que eu espero é que ele tenha um nível de relaxamento muito grande na minha cadeira. Quando o paciente está nesse nível de relaxamento muito grande, ele chega até, muitas vezes, a dormir na cadeira do dentista. Então você imagina você que precisa realizar um procedimento odontológico, mas o deixa de fazer pelo medo. Vamos imaginar que você possa e deva fazer esse procedimento dormindo. Quão mais vantajoso, quão mais confortável não vai ser a experiência do nosso paciente. Então, cada vez mais eu estudo, eu me preparo, justamente para proporcionar a sedação a todos os meus pacientes, mas de uma maneira muito eficaz, muito dinâmica e muito segura. Olha, eu quero conversar aqui com você que tem uma dúvida bastante específica sobre as maneiras da sedação, como que ela pode beneficiá-lo, né? A sua realidade, como que ela pode atingir, como ela pode ser benéfica para você, na cadeira do dentista. Muitos pacientes me perguntam sobre a necessidade ou não de realizar a anestesia local uma vez que eu fui sedado. Gente, a sedação ela diminui a sensação de ansiedade, ela proporciona relaxamento e conforto para os pacientes. Porém, ela não elimina de maneira nenhuma a necessidade de fazer a anestesia local. Vamos exemplificar. Eu vou fazer a extração de um dente, vou instalar um implante, vou fazer um canal. Eu preciso sim fazer a anestesia de uma maneira normal. Mas então qual é a vantagem de estar sedado, se o meu grande medo é ser anestesiado? A grande vantagem de você ser sedado previamente à anestesia, primeiro, que você não vai ver eu executar o ato da anestesia. Segundo, você não vai lembrar que foi anestesiado. E terceiro, então mais importante, é que você estando previamente sedado, a sensação dolorosa da picadinha da anestesia, ela é consideravelmente diminuída. Então eu falei aqui pelo menos 3 grandes vantagens para você que tem medo de ser anestesiado, mas precisa submeter a um procedimento odontológico. 3 vantagens muito claras de fazer uma sedação consciente, de estar previamente sedado na cadeira do profissional. Outra pergunta muito frequente que me fazem é em relação à segurança do ato da sedação. Então isso eu quero conversar com você. Sedação consciente é um procedimento extremamente seguro. Nós, através de estudos, através de uma técnica bem aplicada, eu posso garantir a eficácia e a segurança da sedação. Primeiro, que todo paciente que vai ser sedado, ele é um paciente obrigatoriamente que eu preciso monitorá-lo. O que é monitorar os pacientes? É ter um aparelho chamado monitor paramétrico, igual esses aí das UTIs, onde aparecem todos os sinais vitais do meu paciente. Então, através da monitorização, eu sei a pressão arterial como está, eu sei a frequência cardíaca, eu sei a oxigenação e tudo isso confere para o ato da sedação uma segurança muito grande. Outra característica que eu posso garantir para você que está agora com essa dúvida sobre a segurança da sedação é que a sedação, quando bem aplicada, quando bem dirigida, ela não proporciona, ela não tem contraindicações específicas para os nossos pacientes. Ela é sim muito eficaz e muito segura. Então, para quem tem medo de ser sedado por algum questionamento sobre a sua segurança, está aqui uma explicação bastante clara, bastante simples sobre quão seguro é sedar. Inclusive, eu costumo brincar com os meus pacientes. Perigoso é não sedar os nossos pacientes. Pensa você que tem uma pressão arterial um pouco elevada. Você ser submetido a um procedimento odontológico sem sedação pode fazer com que a sua pressão, que já é alta, suba um pouco mais. E quando eu vou e ministro a sedação, eu te proporciono um relaxamento, eu te proporciono um conforto,
a sua pressão arterial, naturalmente, em decorrência da sedação, ela baixa. Então já estamos falando de vantagens, de segurança e de conforto que a sedação proporciona. Eu espero que isso tenha ficado bastante claro para quem tem essa dúvida sobre a segurança e os benefícios da sedação na odontologia. Melhores experiências de atendimento para os meus pacientes. Essa é a forma que eu penso a odontologia. O paciente, hoje, é muito claro para mim que ele não tem que ser forçado a sentar na cadeira do dentista. Sobretudo aquele paciente que já tenha algum trauma do passado, paciente que tenha medo, uma ansiedade extrema. Então, a sedação, ela veio de encontro a trazer esse conforto, a trazer a possibilidade da realização de procedimentos odontológicos àquele paciente que, por algum motivo, o deixa de fazer. Sedar significa proporcionar conforto, relaxamento, muitas vezes até sono. O paciente chega a dormir na cadeira. E essa é a maneira que eu encontrei de trazer conforto para os pacientes. A partir de agora, eu vou proporcionar aos meus pacientes a sedação através do óxido nitroso. O óxido nitroso já é uma técnica bastante aplicada, principalmente nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil, ela é uma técnica considerável, ainda nova. Menos de 1% dos dentistas no Brasil são habilitados em sedar os seus pacientes através do óxido nitroso. E pensando em proporcionar melhores experiências de atendimento para os meus pacientes, eu estou agora habilitado em óxido nitroso a fim de ter mais opções, ter mais ferramentas para proporcionar melhores formas de sedar os meus pacientes. Então, para você que tem medo, para você que deixa de realizar o seu procedimento de implante, extração de terceiro molar, até mesmo canal, nós temos sim maneiras, nós temos sim ferramentas para que você realize o seu tratamento de uma maneira muito confortável, muito segura e num bem-estar que a sedação veio para te proporcionar.